Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Acredito que sim. Pessoal, a semana passada nós iniciamos um assunto muito interessante que era a integridade dos equipamentos. Lembra que eu falei sobre os dois pilares da NR13? Que o primeiro era integridade estrutural dos equipamentos e o segundo era segurança, dos operadores, segurança desses equipamentos. Então hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Nós falamos muito sobre a questão da integridade no último vídeo, nós demos ali exemplos sobre os fatores de segurança, sobre como que o ASME, o código ASME é realmente criterioso na escolha dos materiais, em formular ali as tensões de resistência dos materiais e como que eles adicionam ali talvez uma segurança extra, que é o fator de segurança. Lembra que nós fizemos o cálculo e a gente viu que o fator de segurança do ASME é 3,51, e que nós analisamos que é possível sim, você usar um fator de segurança um pouco menor, e ainda ficar dentro de um estado seguro e íntegro do equipamento. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, o vídeo da semana passada, que iniciou esse tema, que são os três pilares da NR13, que é integridade e segurança, é muito bom que você veja esse vídeo da semana passada, tá certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história, nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência que eu adquiri durante o tempo que eu trabalho com a NR13, durante o tempo que eu trabalho com inspeção, avaliação de integridade de equipamento. Eu vou mostrar aqui algumas fotos, algumas imagens para vocês, que vocês vão ver que realmente existe uma história aí por trás de tudo isso, O Marcos Rosa não começou a fazer o canal aqui absolutamente do nada. Eu tenho realmente uma história, de vida, que são mais de 20 anos de experiência nessa área de atuação que é a norma NR13. Então eu venho acompanhando as atualizações das normas, da norma NR13 ao longo dos anos, E desde lá de trás eu já trato desse assunto que é a integridade desses equipamentos. Tanto caldeiras como vasos de pressão, tubulações e também tanques metálicos agora, Antes a gente já avaliava tanques metálicos com base nas normas de fabricação, como a API 653, que é a parte de inspeção para reparos de tanques metálicos. E hoje os tanques metálicos também entraram na NR13, então nós avaliamos isso também. Então essa história é muito longa, Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas vai ser bacana para vocês verem, beleza? Acompanhe comigo então. Bem, vamos lá? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, quando a gente começa a nossa carreira, eu acho que não é só comigo que acontece isso, mas com todo mundo que iniciou a sua carreira, que começou ali devagarzinho, galgando espaço, ajudando outras pessoas e devagar foi subindo um degrau por degrau. Isso é muito interessante, E é sempre bom, eu costumo dizer que é sempre bom a gente nunca esquecer, das nossas origens, a gente nunca esquecer de onde a gente veio e como que nós, que somos da área hoje de inspeção, você que já é engenheiro, você que já atua de forma autônoma, já faz as suas inspeções, já ganha o seu dinheiro, já lucra com o conhecimento que você tem hoje, ou você também que trabalha numa empresa que tem vasos de pressão e você administra, talvez gerencia, as inspeções desses equipamentos e que realmente se identifica, com aquele trabalho, que gosta do que faz. Então é muito bom você guardar isso com você, guardar essa história, Isso é interessante para que você consiga crescer e saber onde você vai chegar, Então, olha aqui para vocês terem uma ideia. Eu tenho duas fotos aqui que eu queria mostrar para vocês. Uma é essa primeira foto, que essa foto deve ter mais ou menos uns 20 anos já, essa foto, talvez entre 18 e 20 anos, eu não me lembro a data exata, mas eu sei que eu trabalhava num laboratório, ali em Piracicaba, São Paulo, no interior de São Paulo, que era o LabMat,
e lá eu fazia a parte de análises, né, metalúrgicas, que a minha formação é na área da metalurgia, então eu fazia as análises metalúrgicas. O que eu fazia nessa ocasião? Eu avaliava a integridade dos equipamentos, né, dos vasos de pressão. Para que vocês tenham uma ideia, eu estou aqui, ó, eu lembro onde foi tirada essa foto, foi no Rio de Janeiro, tá? No estado do Rio de Janeiro, não na cidade do Rio, mas no estado do Rio de Janeiro. E eu lembro que eu estava dentro do balão, né? Aqui vocês podem notar que eu estou dentro do balão de uma caldeira a vapor. Né? Eu lembro que nessa indústria eles tinham 4 ou 5 caldeiras e a gente avaliava a integridade delas, né? A cada 2 ou 3 anos, fazendo essas inspeções para avaliação da integridade mesmo, integridade física dos equipamentos. Então ali eu aplicava, além do ensaio de dureza, né, eu aplicava também partícula magnética nas soldas, né? Existia um ultracionista que fazia ultrassom nas juntas soldadas também do balão, né, do tubulão de vapor. E além disso eu fazia a metalografia, né, que era a minha especialidade na ocasião. Então eu tinha um microscópio portátil. Se eu me lembro bem, eu acho que nessa ocasião eu fazia réplica metalográfica, não era nem através de um microscópio portátil, era a réplica mesmo, usava lá o acetato, a acetona PA, e era um trabalho bem moroso, né, porque realmente você tinha que levar o acetato, né, com a lâmina de vidro até o laboratório, olhar no microscópio para saber se realmente você tinha ali revelado corretamente a análise, né, se você tinha conseguido revelar a análise. Então era bem moroso. Depois vieram, né, os microscópios portáteis, então aí hoje você já vai no local, eu tenho já um microscópio desse, a minha equipe trabalha com um desse, né? Você vai no local, você acopla o microscópio, faz a preparação do ponto e você já tem de forma instantânea ali a imagem e já é possível então se dar um laudo mais instantaneamente, tá certo? Essa outra foto aqui, né? Parece que eu estou um pouco mais novo, talvez eu estava um pouco mais cansado ali até. E aqui já mostra eu também num laboratório, né, onde eu trabalhava quando eu iniciei a minha carreira. E ali todos os quadros da STM, tá vendo atrás aqui, os quadros comparativos, aqui um microscópio da Olympus, né, que a gente trabalhava na ocasião. E realmente eu aprendi muito, né, nessa época onde eu trabalhei no laboratório, porque a gente via materiais diferentes, a gente fazia análise de falhas, né, era um item que a gente vendia muito também nesse laboratório. E é interessante que com tudo isso, né, a gente acaba aprendendo cada vez mais, né? Então eu tinha que pesquisar muito os materiais, era uma exigência, né, da minha profissão, da minha função ali, enfiar a cara nos livros mesmo, nos handbooks ali e analisar tudo aquilo. Muitas vezes, né, como a gente trabalhava também não só com vasos de pressão naquela ocasião, eu trabalhava também na área automobilística, papel e celulose, né? Na área de turbinas, então nós analisávamos materiais, né, de paleta de turbina, analisávamos materiais de formas, né, ou compressores, avaliava a parte de matrizes da área automobilística, que eram de ferro fundido cinzento. Então a gente tinha uma gama enorme de materiais que a gente analisava nesse laboratório. Então eu realmente gostava muito disso, né? Eu gosto muito da metalurgia, eu acho que é um campo que realmente é muito explorável, né? Dá pra gente fazer muita coisa. E hoje, como eu atuo na área da NR13, então eu consigo aplicar o que eu aprendi no passado, né, em toda a minha história, dentro do que a gente faz hoje, que é a parte de integridade de equipamentos, né? E assim, só para ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, quando você tem realmente uma história que você consegue mostrar e provar para as pessoas, né, que você veio dali, é muito gratificante isso, né?
Então a gente mostra, né, fala para vocês, fala, olha, eu estou realmente na área, eu atuo nessa área já há mais de 20 anos. Então isso realmente é algo que eu levo com muito orgulho comigo, né? Bem, na semana passada, no vídeo da semana passada, conforme vocês podem ver nesse slide, né? Quem acompanhou viu esse slide lá na semana passada, nós fizemos aqui uma avaliação da tecnologia dos materiais. É interessante que nós falamos sobre resistência e falamos sobre o escoamento, vocês lembram disso? E lá nós usamos o material STMA 285 grau C como exemplo, né? Pegamos ele lá do ASME, conforme eu mostrei para vocês no vídeo, que tinha uma resistência de 380 MPa e um limite de escoamento de 205 MPa, né? Nós falamos também sobre o limite elástico, né? Que era no escoamento aqui, o ponto de escoamento, que é o final da resistência zero, aqui a tensão zero, certo? E depois esse é o limite plástico, né? Onde o material já deforma sem tanto esforço, né? E ele não volta mais. Então nós falamos sobre isso e provamos então que você pode então talvez alterar o fator de segurança do código ASME através desses cálculos e ainda ter um equipamento seguro e íntegro, tá? Então nós falamos sobre isso também. E aí nós mostramos, né, os dois pilares da NR13, que é gestão da integridade do material e segurança e saúde dos trabalhadores. Esses são os dois pilares que está aqui no item 13.1.1, conforme vocês podem ver aí, tá certo? Mas por que a gente fala sobre integridade, né? Quando a gente avalia os equipamentos em campo, quando você sai para fazer as suas inspeções, as suas avaliações, você encontra de tudo, né? Você pode ir lá encontrar um equipamento totalmente preservado, um equipamento íntegro, já no visual você vê isso, e você pode encontrar equipamentos como esse aqui. Olha esse tanque, por exemplo. Aparentemente, né, você olhando para ele está totalmente em decomposição, ele tem um grau de corrosão generalizada muito grande, né? E isso com certeza afeta muito a integridade estrutural do equipamento. Como que faria-se então uma análise desse tipo? Ou com que você se baseia para fazer uma inspeção de um equipamento como esse? Será que você já chega lá e já reprova? Será que você tem que avaliar a corrosão, né, de forma pontual? Como que se faz isso? Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Porque realmente é importante. Num caso como esse, você tem que achar os menores pontos de espessura. Lembra que eu falei que um dos ensaios, né, de maior importância para se identificar ali se o equipamento está íntegro ou não é a espessura do material? Então, se você tem pontos, né, de um tanque como esse, né, onde a espessura mínima é de 8 milímetros, dando um exemplo aqui, e você tem pontos, os menores pontos estão acima ainda de 8 milímetros, é passível de aprovação, né? Basta você então avaliar de forma correta todo o equipamento e pegar ali as piores situações para que você possa então comparar com o memorial de cálculo. É assim que a gente faz, né? É assim que qualquer inspetor deve fazer, não simplesmente reprovar pelo visual. Agora, é claro que tem que se fazer alguma coisa para se proteger esse equipamento, né? Na opinião de vocês, por exemplo, o que falta num equipamento como esse? Um cuidado a mais, né? Uma pintura para proteção do equipamento, do aço que fica exposto, né? Talvez a intempéries. Às vezes tanques como esse, né, que estão mais próximos ao oceano, por exemplo, você tem um grau de corrosão pela salinidade muito maior do que um equipamento que pode estar aqui no interior, por exemplo, né, do estado. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Você pode até aprovar um equipamento como esse, mas será que você vai jogar a próxima inspeção para 5 ou 10 anos, né? É claro que às vezes é o próprio profissional habilitado que define qual é a data da próxima inspeção. Mas será que num caso como esse, um caso extremo, você vai jogar para 5 ou 10 anos? Ou você vai puxar essa inspeção para antes, né? A responsabilidade é sua. Então você avalia de acordo com cada caso e você vai falar, não, esse equipamento, pelo grau de corrosão, ele tem que ser então avaliado
anualmente, né? Ou pela exposição que ele está, tem que ser avaliado a cada 2 anos e assim por diante, né? Então, claro que a integridade ela é realmente um dos pilares da NR13 e deve ser considerada muito bem, né? Deve ser avaliada de uma forma muito criteriosa para que você não tenha riscos, né? A segurança, que é o segundo pilar, tá certo? Mas e no caso de caldeiras? Às vezes você vê caldeiras como essa, por exemplo, por fora você está olhando, você fala, não, essa caldeira é muito boa, né? Não tem nenhum tipo de problema. Na hora que você começa a inspeção interna, você começa a ver, então, talvez alguns trechos, né, de materiais com decomposição, tá vendo? E aí você vai fazer o quê? A mesma coisa que você faria lá no caso do tanque que a gente já falou. Intensificar talvez as inspeções, né? Aumentar o número de medição de espessura, talvez usar algum outro critério um pouco mais assertivo, correto? Às vezes você faz numa caldeira que você não vê corrosão, você não vê incrustação, como nesse caso, você simplesmente vai lá e faz uma medição de espessura pontual. Mas se você começa a ver muita informação dessa, você pode usar um ensaio de íris, né? Você pode usar um eddy current, que é uma corrente parasita, que vai te dar indicações de melhores, né? Mais assertivas de como está a espessura das tubulações do seu equipamento. É claro que esses ensaios, né, não vai substituir talvez um visual bem feito, né? Você tem que aplicar esse tipo de ensaio como um extra, né? Como um up. E aí você aplicando esses ensaios, ele vai te falar quais os tubos estão abaixo da mínima especificada no projeto. Viu de novo? Nós falamos sobre espessura mínima, né? Então você tem que ter o memorial de cálculo para comparar. O que adianta você fazer um ensaio de íris, por exemplo, e o ensaio de íris aponta para você que você tem lá 50 tubos do feixe tubular da sua caldeira a 2,9 milímetros, né? O restante está tudo acima disso, mas e aí? Qual que é a espessura mínima para aquela tubulação? Se você não tem o memorial de cálculo, não tem isso no seu prontuário, né? Um memorial de cálculo no seu prontuário, você não tem como basear a sua aprovação ou reprovação do equipamento que você está inspecionando. Isso serve também, né? Esse conselho vai também para os proprietários das caldeiras, né? O proprietário de caldeira, então, tem que fazer, tem que ter o memorial de cálculo com espessuras mínimas de todos os itens de pressão, né? As tubulações do feixe, balão superior, balão inferior, os dowcomers, caso seja monodrum, no caso dos coletores de água, né? Tudo isso tem que ser avaliado então com base num memorial de cálculo e uma espessura mínima, tá certo? Ainda aqui mostrando, né, alguns tubos até podem se perfurar dependendo do grau de corrosão, então isso você vai pegar também nesses ensaios. Às vezes você, avaliando uma caldeira, por exemplo, internamente, você passa a ver alguns problemas relacionados até à biomassa, né? Ao que você está usando como combustível da sua caldeira. Às vezes você usa, por exemplo, o capim-elefante, né? Existem muitas termoelétricas que usam o capim-elefante como combustível, como biomassa. Então existe um processo de colheita do capim e existe também um processo de maturidade, ou você deixar o capim secar um pouco, porque você não pode jogar um capim verde dentro da caldeira por causa dos hidrocloretos, né? Os cloretos vão atacar demais o seu aço, o material das tubulações da fornalha. Então, isso é interessante, né, a gente falar, mas até mesmo a sua biomassa ou o seu combustível, então, pode estar relacionado também com a corrosão generalizada ou incrustação, né, que você pode ter nas tubulações da sua caldeira. E por que incrustação é muito prejudicial? Por causa da troca térmica, né? Às vezes você tem, como aqui, por exemplo, você tem uma incrustação muito grande, né? Isso se dá muito em caldeiras de álcalis ou que usa, né, licor negro,
que é derivado do papel, né, derivado da madeira, do processo de papel e celulose, e você acaba tendo uma incrustação muito forte, aí você acaba não tendo então tanta troca térmica, você perde a eficiência da sua caldeira por isso, tá certo? Ao contrário, né, se você tiver uma água maltratada e criar, por exemplo, incrustações internas na sua tubulação, nós vamos falar num outro vídeo mais sobre esse detalhe, você acaba então gerando uma má troca térmica na sua tubulação da parte interna, e aí você pode então coalescer ou você pode recozer o seu material, diminuindo assim também a vida útil da sua caldeira, das suas tubulações. E claro, né, que todo mundo tem que cuidar bem do seu equipamento, que algumas caldeiras como essa custam muito caro, né? Nós estamos falando de equipamentos de mais de 50 milhões de reais, né? Equipamentos que devem ser muito duráveis. Uma caldeira dessa bem cuidada, você fica muitos anos sem fazer nenhum tipo de manutenção ou troca de tubulação de forma geral, né? Ah, eu vou precisar agora trocar todo o meu feixe tubular por causa de um problema na minha biomassa. Então isso tudo tem que ser bem controlado. A gente ensina, né, no nosso canal aqui e também no nosso curso de alta performance, a gente fala um pouco mais sobre esses detalhes, né? E acaba mostrando para vocês lá no curso, claro, a gente vai ter mais tempo, né, para falar, acaba mostrando para vocês como que a gente consegue então avaliar isso e dar um parecer melhor para o nosso cliente, tá certo? No caso aqui das caldeiras ainda, tá vendo aqui, ó, um outro ensaio que a gente usa para fazer uma análise, né, que a gente usa para fazer a avaliação da integridade é a análise metalográfica. E aí às vezes você pode encontrar diferentes microestruturas, né? E aí você tem que saber então interpretar isso, é claro, né? Laudar o tipo de microestrutura. Aqui, por exemplo, na parte de baixo a gente está vendo uma microestrutura íntegra, tá vendo? Você vê os tamanhos de grãos ferríticos e perlíticos, né? Heterogêneos, e tamanhos de grão aí que variam talvez entre 7 e 8, né, conforme a STME 112. Já aqui na foto superior você vê o que? Um aço baixo carbono ou médio carbono, né, que pode ser que seja o mesmo desse, só com uma microestrutura diferente já. Nesse caso você tem ferrita em contorno de grão austenítico grosseiro, tá vendo? Olha aqui o tamanho desse grão, ó. Olha aqui o tamanho desse grão. Isso aqui é um grão austenítico, né? E a ferrita em contorno de grão austenítico é uma característica de um superaquecimento, né, de um material. Mas isso pode ser o quê? Então a caldeira superaqueceu a ponto de criar essa microestrutura? Pode ser. Como pode ser também que o componente da caldeira já estava ruim desde quando foi fabricada. E a gente pega isso na inspeção de integridade após 25 anos, tá? É interessante isso, a gente entra em mais detalhes também no nosso curso, né, de alta performance e no nosso treinamento, mas vai ter, nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre metalografia também, tá? Que é uma coisa que a gente domina. Vasos de pressão também devem ser avaliados de forma criteriosa a questão da integridade. Olha só, às vezes você tem equipamentos que está sem o isolamento térmico, né, e você pode encontrar situações como essa, né? É claro que essa imagem não corresponde a esse equipamento, mas imagens como essa que mostra como o material ele pode se decompor, tá vendo? Ainda nos vasos de pressão, olha só como que o material pode se decompor. Agora, por que esse material chegou a esse ponto, a esse nível? Provavelmente quem estava fazendo as inspeções periódicas não estava tirando o isolamento térmico para fazer a avaliação visual. Aí você entra no equipamento e você vê que ele está íntegro por dentro, né? Que ele tem um controle melhor da água, uma água mais passiva, e por fora, né? Porque ele tem ali um isolamento térmico mal colocado, onde tem muita infiltração, ele começa a entrar em decomposição. E realmente o material se decompõe, tá vendo? Olha só, o material se decompõe, ele desmancha, né?
muito provavelmente é que o ambiente é muito corrosivo, né? Então você tem ali fábricas que usam produtos químicos muito agressivos e aí esse produto químico pode ficar ali no ambiente e acabar atacando, né? Ou acontece esse tipo de deterioração com o material, com o aço carbono, tá? As tubulações também devem ser avaliadas, né? Quando você tem tubulações que você vai avaliar, que tem o classe de fluido A e B, por exemplo, e você vê que ela está toda isolada, mas tem alguns pontos de isolamento que estão ruins, né, com desgaste ou quebrados ou mal rebitados, então é importante que você avalie também internamente. Você peça para tirar aquele isolamento e faça então uma avaliação. Olha nesse caso aqui, né, uma foto retirada da internet. Olha só, você tem pontos, né, de corrosão generalizadas. Olha só, pontos de corrosão generalizadas, né? Então toda tubulação tem que ser avaliada também por baixo do isolamento térmico, tá certo? Agora é interessante que quando a gente fala sobre integridade, quando a gente fala sobre cálculos, né, nós lembramos já na fabricação do equipamento. Tudo isso tem que ser definido na fabricação. Qual que é a pressão que vai ser utilizada, que material vai ser utilizado, para que aquele vaso de pressão ele vai ser utilizado, né? Tudo isso então tem que ser já de início na fabricação. Por isso que a norma NR13, ela fala muito sobre o item, né? Tem um item da norma que fala que a fabricação, o equipamento ele tem que vir de fabricação com toda essa documentação, né? Com prontuário, com memorial de cálculo e etc. Por que da fabricação? Porque é lá que é o começo de tudo, está criando-se um equipamento. Então você não pode definir coisas depois que o equipamento já está pronto, né? A reconstituição de um prontuário é assim, né? A gente entende, claro, que aquele equipamento foi calculado, mas não se tem nenhuma documentação, a gente faz uma reconstituição do prontuário. E a gente faz uma engenharia reversa, então, a gente pega detalhes daquele equipamento, como dimensional, espessuras, né, as menores espessuras encontradas de todos as seções, né, corpo, calandra, tampo superior e inferior e assim por diante, e faz então um cálculo, uma engenharia reversa. A gente joga uma PMTA, né, equivalente à operação do equipamento, claro, que tem que ser maior do que a operação, e faz então os cálculos para encontrar as espessuras mínimas. Agora, na fabricação é tudo mais simples, né? Tudo mais fácil. E na fabricação dos vasos de pressão, conforme você pode ver aí no slide, você tem 3 etapas. A primeira etapa é definição do processo e tipos de utilização. A segunda etapa é definições do projeto e materiais para a fabricação. Então, primeira etapa, você já definiu o processo, né? E o tipo de utilização. E aí a segunda você define então o projeto e os materiais de fabricação. E a terceira etapa é a elaboração dos cálculos para memorial. Então você já vai fazer o seu memorial de cálculo e definir ali as espessuras mínimas antes mesmo de fabricar o equipamento, né? Antes mesmo de colocar ele na fábrica, de soltar para o PCP da fábrica, você já tem que ter todos esses dados para que você consiga então monitorar a vida útil do equipamento. Aqui a gente está vendo uma foto, né, de uma fábrica, uma foto também tirada da internet, com alguns equipamentos em fabricação, tá vendo? Ó, nessa fase aqui então, tanto nessa fase como nesta aqui, né, que é a Metal Tampos, né, tá vendo? Aqui ó, tem o site, tudo certinho, já tem que estar definido qual que é a espessura mínima para o projeto. Não adianta eu fazer isso e depois fazer o cálculo, tem que definir. Ah, mas eu estou vendo aqui um monte de tampo. Provavelmente são equipamentos idênticos, né? Quantos memoriais de cálculo você precisa fazer se você for produzir 10 equipamentos idênticos? Mesma pressão, mesma temperatura, mesmos diâmetros, altura, idênticos. Quantos memoriais de cálculo você precisa fazer? 1. Você não precisa fazer 10, você tem que fazer 1. O fabricante, ele replica quando ele tem equipamentos similares. É o caso de fabricação em série. Quando você fabrica um equipamento em série, os requisitos da norma até mudam um pouco, né? Ficam mais abertos, por quê? Porque é mais fácil de controlar, você já faz aquilo de uma forma mais sistemática, então fica mais tranquilo para fazer o controle, tá certo? Mas vamos lá.
A primeira etapa, então, é definição do processo e tipos de utilização. Bem, existem inúmeros equipamentos que trabalham com pressão. Não tem como a gente contar quantos tipos de equipamentos existem em variação, em variedade de tamanho, tipo de utilização, ou processo. Alguns equipamentos fazem gás, outros usam líquido inflamável, outros água, outros, enfim, milhares de tipos de equipamentos. E cada tipo de equipamento, então, tem as suas particularidades, certo? Uma fábrica de equipamentos, como a gente viu lá, e aqui também, mostra uma fábrica de equipamentos ou uma fábrica de vasos de pressão tem que estar sempre tem que estar atualizada, E tem que estar muito atenta a detalhes. Quais são os detalhes? Eu fiz um equipamento, mas aí o meu cliente X pediu de um jeito aquele equipamento e o meu cliente Y pediu um pouquinho menor o equipamento, o diâmetro menor um pouco. Nesse caso, você tem que fazer então 2 memorial de cálculo, você não pode usar o mesmo, porque as características já mudaram. Mas é a mesma temperatura, a mesma pressão e tudo igual. Não, mudou. Mudou o diâmetro, mudou o dimensional, mudou o equipamento. No nosso caso é diferente, Quem faz as inspeções de um equipamento novo, eu vou pegar aquele prontuário, com o memorial de cálculo do fabricante para fazer uma inspeção inicial e eu vou sim conferir, sou obrigado por lei e por ética, conferir todos os itens que estão ali naquele memorial de cálculo, naquele prontuário com o desenho. Então eu vou pegar o prontuário, vou ver quais são as dimensões, o dimensional, ver quais são as espessuras e vou lá em campo e vou conferir. Pessoal, eu já ouvi falar, algumas pessoas, alguns inspetores, eu já ouvi falar que quando faz inspeção inicial, pega as informações do desenho do fabricante. Desculpa, mas está errado, tá? Porque como que você vai comprovar que aquilo é aquilo mesmo? Ou o que está lá no memorial de cálculo, o que está no desenho do fabricante, é exatamente o que ele produziu. Só vai fazer isso, só vai comparar, ou provar isso conferindo. Não tem como você, sem conferir lá no campo, fazer as inspeções lá, conferir com o que está ali, tá certo? Aí eu argumentei dessa forma e um dos inspetores falou: mas eu não concordo porque existe uma ART do fabricante se responsabilizando por aquilo. Beleza, concordo que existe uma ART do fabricante, mas se você está fazendo a inspeção inicial do equipamento, você também vai ter que gerar uma ART da inspeção inicial. E a inspeção inicial quer dizer o quê? Que você olhou para aquela documentação e aprovou aquele equipamento. Se você não olhar para o equipamento, desculpa, mas você está sendo antiético e você não consegue então provar, que aquele equipamento realmente pertence àquele prontuário e assim por diante. Então tome muito cuidado com isso. Fabricação, quem vai definir os processos, os tipos de utilização é o fabricante. Mas nós como inspetores, nós como vocês, todo mundo que trabalha com a parte de gestão da NR13 tem que estar atento, porque nós é que garantimos então se aquele equipamento ele está apto ou não, se ele está íntegro ou não, até mesmo numa inspeção inicial, tá certo? Vamos lá. Segunda etapa é definições do projeto, Nós falamos muito disso, Nós pegamos até um exemplo, eu pus o mesmo exemplo aqui para que vocês possam avaliar também no vídeo anterior. Aí fala sobre definições, desculpa. Aí fala sobre definições do projeto e materiais para fabricação, tá certo? Materiais utilizados para fabricação de equipamentos que trabalham com pressão. O ASME 2, parte D, Metric. Esse ASME aqui, então, é o ASME que traz todos os materiais listados pelo código ASME, tá? Nós pegamos, então, na última semana, o item 3 aqui, que é uma chapa de 285 graus C, E aí nós vimos lá na outra página que esse material ele tem 380 de limite de resistência e 205 de escoamento, tá certo?
tem algumas outras particularidades aqui de acordo com as temperaturas, tá certo? Nós vimos isso. Mas é interessante frisar, por quê? Para se definir o projeto e para se definir os materiais, então tem que ter a primeira etapa. O que vai ser feito? Qual que é o processo de execução? Qual que é a temperatura que o equipamento vai trabalhar? 200 graus, 300, 400, 100 graus? Isso tudo então vai mudar as tratativas aqui da escolha do material e também das espessuras mínimas, tá certo? Então, segunda etapa, definição do projeto, conformação dos equipamentos, como ele vai ser, onde vai ser os bocais e os materiais, tá certo? Isso é muito importante porque cada material tem a sua resistência, cada material tem o seu limite elástico, o seu limite plástico, como a gente já aprendeu anteriormente, tá certo? E a terceira etapa, né, e última, é a elaboração dos cálculos para o memorial e definições ali das espessuras mínimas, né? Então nós já sabemos o que o equipamento vai fazer, qual que é o processo, né, dele, qual que é a temperatura, enfim. Nós já escolhemos o material e agora a gente vai o quê? Elaborar os cálculos, né, para o memorial de cálculo e definir então as espessuras mínimas. Para isso, eu até trouxe aqui um exemplo, né, do PV Elite, que é um sistema de computador usado, né, muito usado para se fazer cálculos de equipamentos que trabalham com pressão, tanto para caldeiras como vasos de pressão, enfim. E esse é um dos softwares, tá? Existem outros softwares que você pode usar. Esse é um dos que eu coloquei aqui como exemplo, mas não estou fazendo aqui propaganda para o PV Elite, apesar de ser uma ferramenta muito boa. Não é a ferramenta que eu uso, tá? Eu uso o Cérebro Mix, que é uma outra ferramenta um pouco mais simples do que essa, né? E também mais barata e também dá um resultado muito bom, tá certo? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem também da internet, onde durante a elaboração do memorial de cálculo, a engenharia de fabricação já avalia então os tampos, né? Tá vendo? O tipo de tampo, né? Como que ele tem que ser, se ele vai ser soldado ou não e assim por diante, tá certo? Mas como então, isso tudo que a gente falou até agora, né? Ficou meio assim, mas espera aí, o que o Marcos Rosa está falando? É sobre fabricação mesmo que eu estou falando. Então, na fabricação, é muito fácil você definir todas essas coisas. Material, você vai lá e compra uma chapa de acordo com o material que você já especificou. Então, o projeto é primeiro para depois se comprar a chapa, né? É tudo muito fácil assim. Mas e como que nós podemos caracterizar materiais? Essa é a pergunta que surge, né? De vasos de pressão que já estão em uso. Como que eu caracterizo esses materiais? Como que eu avalio a integridade dele? Ou como que eu pego informações para que eu consiga então gerar um prontuário, gerar uma reconstituição de prontuário. Isso vai ficar para o próximo vídeo, tá certo? Então eu gostaria de agradecer a todos vocês, dizer que é um prazer para mim estar aqui, falar um pouco da minha história hoje, né? E também mostrar para vocês como que a fabricação dos equipamentos é importante para a definição então da integridade dos vasos de pressão. Claro que nós citamos aqui um pouco de cada item, né? Nós falamos sobre tanques, falamos sobre vasos de pressão, sobre tubulações, sobre caldeiras e colocamos aqui um modo como os fabricantes então devem fazer. E a gente já entende, né? É bom o inspetor, né? A empresa de inspeção ou até mesmo o dono, né? Você que está comprando um equipamento hoje, que saiba que é obrigação, tá? Do fabricante te fornecer toda essa documentação de forma correta, tá? Então você fique esperto quanto a isso, fica a dica aí para vocês. Forte abraço e até mais. Até a próxima.